Já de volta com o nosso Manhã da Piedade, agora vamos falar dos seus direitos, viu? Já aconteceu de você chegar em uma loja e se deparar com uma placa? Quebrou, pagou. E aí fica aquele receio, né? E aquela dúvida, se realmente alguma coisa acontecer, você terá que pagar por aquele produto. Pois é, saiba que esta é uma dúvida muito comum de inúmeras pessoas, viu? Não é só a sua aí do outro lado que está nos acompanhando, não. Por isso, hoje nós vamos falar de direito do consumidor aqui no Manhã da Piedade, com a coordenadora institucional do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais, a Solange Medeiros. Solange, que bom ter você aqui e falar de um assunto tão importante para as pessoas, né? Bem-vinda e bom dia. Obrigada, bom dia. É nosso interesse realmente que esse assunto seja bastante discutido. Mas é, porque a gente tem tanta dúvida no dia a dia, posso, não posso, é meu direito, não é? Agora, quando a gente fala de lojas físicas, né? Sim. Quando a pessoa entra em uma loja física em busca de um determinado produto, a gente vai detalhar, mas eu queria que você falasse de uma forma geral. Quais são os principais direitos que essas pessoas devem ficar atentas? Bom, quem entra numa loja física... para começar, ele já está com o seu direito, né, particular preservado, porque ele vai ter a mercadoria em mãos, ele vai poder tocar, ele vai poder analisar todos os itens, né, para possíveis reclamações futuras. Então, no caso de lojas físicas, os direitos da pessoa diminuem um pouco, porque ele teve contato com tudo aquilo que ele precisou comprar. Ainda que quando é mercadoria, por exemplo, perecível, quando é alimento, tem que estar dentro de prazo de validade, essa coisa que às vezes a pessoa não percebe. Às vezes esquece de olhar, isso é tão importante nessa loja. Quando a gente fala de supermercado, por exemplo, que é a loja física que mais as pessoas frequentam, principalmente donas de casa, né? Então, é um item que tem que ser muito olhado, né? O estado de conservação da embalagem do produto e bem como o prazo de validade. É muito comum a gente chegar em supermercados e ver grandes ofertas, muitas, cujo preço distanciou muito do preço que estava normal. Se você não olhou, é porque ela está vencendo, às vezes, naquele dia. Naquele dia. Então, você comprou para jogar fora. Já aconteceu então, muito muito isso. Muitas pessoas relatam esses casos, né? Agora, você falou dessa questão de tocar na mercadoria, né? Às vezes a pessoa entra em um supermercado, em uma loja especial e vai comprar um copo, uma taça. Pega um como modelo, que está ali na prateleira exposto, e o vendedor vai entregar a essa pessoa, né, ali no caixa, uma caixa com esses produtos fechada. Sim. Aí a pessoa chega em casa e percebeu que um copo, uma taça está quebrada. E aí, nesse caso, o que deve ser feito? No momento ali, a pessoa tem que pedir para ver todos os produtos da caixa? Sim, o direito dele é conferir tudo antes de sair dali. Se ele está fisicamente comprando, presente na compra, é direito dele abrir e conferir. Então, se ele levar, ele tem direito de voltar com um e dizer, olha, a minha caixa estava com um quebrado, e ser um tratamento cordial entre o fornecedor e o consumidor, o comprador. Né? E que a gente não tem relato quase nenhum de nenhum vendedor, de nenhum fornecedor que se negue a trocar, por exemplo, numa embalagem de copos, um que foi quebrado, porque isso é muito natural. Mas o dever do consumidor seria conferir antes de levar. Antes de sair da loja, né? Porque não é uma obrigação ali, no caso do vendedor, trocar para ele, não. É uma cordialidade, é isso? Não, se tiver quebrado, é uma obrigação. Se ele levou para casa e não conferiu? Se ele levou para casa e não conferiu, olha, em geral, isso não fica sem a troca. Entendeu? Esse caso específico não fica. Igual você levar a mercadoria que está vencendo. Você vai voltar e dizer, não quero porque ela está vencendo, ela vence amanhã, ele vai te trocar. Isso aí não vai ter resistência nenhuma. Nesse caso de vencimento também o consumidor pode, também pode voltar ao supermercado e falar? Pode. Venceu, está vencendo, abri aqui, olha, quando eu vi, comprei ontem. E, olha, as notas sempre devem ser guardadas. Isso mesmo. As notinhas devem, porque a única prova que você tem, né, de que você está sendo correto é a sua notinha. Fora isso, tem que ser o bom senso da pessoa, porque muitas vezes o consumidor, a gente depara no dia a dia com o consumidor que também, às vezes, quer tirar vantagem da coisa. Eu tenho um caso especial que aconteceu comigo mesmo, atendendo a pessoa, que ela foi reclamar de um determinado azeite que ela comprou no Mercado Central e que ele era péssimo, que ele era ácido, e ela me contou uma história longa,
uma senhorinha que, né, denotavam ser uma pessoa correta e tudo mais. Então eu falei com ela, então a senhora agora me traz o produto, porque a gente vai tomar as providências necessárias, que são previstas pelo código e tal. Aí quando ela tirou, ela me tira a garrafinha vazia. Aí eu disse, ó, mas cadê o azeite? Como é que eu vou mandar ele para o laboratório para testar se ele estava perdido, como é que estava? Ela disse assim, não, ele estava muito ruim, mas eu usei. Ó, então, sinto muito, a senhora perdeu a chance de fazer a reclamação. A pessoa tem que ficar atenta a isso. Ela, todos os defeitos que ele tinha, não tem como comprovar nada. Mas ela usou, então como que eu vou comprovar? Como saber se estava realmente bom ou não, né? É impossível. Solange, preços de produtos, preços diferentes dentro de uma loja em um mesmo produto. O que o consumidor deve fazer? Isso aí absolutamente não pode. Se os preços são diferentes, o consumidor tem o direito de reclamar para pagar o que estiver menor. E isso vamos tratar da mesma mercadoria, né? O mesmo código de barra, a mesma mercadoria, tudo direitinho. Eles não podem definitivamente oferecer dois preços diferentes numa mesma mercadoria. Também já vivemos isso. E nem foi em Belo Horizonte, foi numa cidade do interior. E a gente foi chamado para ajudar o pessoal a ensinar a fazer blitz de supermercado. Chegamos lá, era uma rede que fazia isso. Eles compravam um lote de produtos, colocavam lá. Quando eles compravam o segundo, eles reajustavam o preço do segundo e não fazia o reajuste. Ele tinha o direito de fazer o reajuste do outro que já estava lá. Até porque é recomposição do caixa dele, né? Então ele deixava, ele comprava o detergente 6 meses antes, pôs lá. Ainda tem aquele lote lá para venda. E o que ele comprou agora era, por exemplo, 50 centavos mais caro. Ele comprou mais caro, lógico, ele repassou pelo preço conforme ele comprou. E ficava na mesma gôndola, o mesmo produto, tudo igualzinho, com dois preços diferentes. E as pessoas reclamavam na cidade, o gerente do estabelecimento não aceitava, falava, não, mas esse aqui eu comprei. E quando a gente foi chamar, e fomos lá realmente, ensinamos para ela como é que era a abordagem e tudo mais, e chamamos o gerente e disse assim, isso aqui o senhor não pode fazer. Ah, mas eu vou aumentar, mas o senhor é direito seu de aumentar o que estava aí. Não é aumentar, é colocar um preço único para o mesmo produto. Se ele comprou uma segunda remessa por um outro preço, ele tem que colocar aquele preço para todos que estão lá. Eu já deparei com a situação no supermercado também, Solange, daquelas promoções. O produto estava com uma promoção, a diferença de preço até grande, a data de vencimento, como você disse, estava próxima. E esses produtos acabaram, a pessoa colocou no carrinho a última quantidade que tinha na prateleira de supermercado, o vendedor foi, repôs o produto que tinha acabado com outro preço e tirou aquela placa. Quando a pessoa chegou no caixa, a moça não quis passar com o valor antigo da promoção. E foi um problema muito grande dentro do supermercado. Nesse caso, de quem está com direito? É o consumidor. A promoção tem que ser respeitada. Principalmente que supermercado, em geral, quando ele põe promoção, ele edita. Ele faz um folheto, ele faz um folder. Ele divulga. Então, agora eles já estão até colocando um outro chamadinho, enquanto houver no estoque. Exatamente. Né? Por quê? Enquanto houver no estoque, se ele não recolheu aquele folheto, e os folhetos ainda estão divulgando, enquanto ele tiver estoque, ele tem que vender por aquele preço. Não é dizer, acabou na gôndola, ele repôs a gôndola. É ainda o mesmo preço que está no anunciado. Então, nesse caso, o direito era do consumidor. O direito é do consumidor. É. Agora, preços diferentes, com pagamento à vista, no cartão de crédito, isso pode? Olha, isso aí é questionável, né, a questão. Porque a pessoa pode dizer, não vou comprar. Eu, pessoalmente, faço isso. Quando falo assim, no cartão é tanto. Não. Tem essa história de no cartão é tanto. Então, eu não vou comprar, porque eu compro no cartão pelo mesmo preço, né, que todo mundo vende. Mas ainda é um descumprimento, tá, do preceito legal, mas ainda tem gente que coloca e às vezes até passa. O consumidor tem que estar mais atento, que ele no cartão, o parcelamento no cartão é pelo mesmo preço. Agora, a gente até citou na abertura, né, desse bloco, as plaquinhas que a gente vê tanto por aí nas lojas, quebrou, pagou, e aí o consumidor fica até receoso de encostar, de tocar.
E aí, caso o consumidor quebre uma mercadoria? Olha, aqui no isso é Brasil, válido? a gente toca muito, né? Nós A gente vê com as brasileiros, mãos, né? vemos muito com as Isso mãos. mesmo. Então, isso é um problema nosso, do Brasil, muito cultural. A gente toca as coisas. Existem países por aí que você não pode tocar. Se você tocou, você vai levar. Principalmente se for alimento. Tocou no alimento, tem que levar. Tocou, levou lá Tocou, fora. levou, Mas por outros motivos culturais, né? Que eles acham que contaminou e tudo mais. Nesse caso de coisas físicas que não são alimentos, o nosso código não prevê isso, que se você quebrou, porque aquilo é um acidente, né? E o fornecedor, ele tem que também estar ciente que o consumidor, ele vive em função do consumidor. Então, ninguém chega numa loja e quebra, esbarra numa coisa porque ele quis. Porque ou vai jogar no chão, nada, de né? forma alguma. Então, isso é uma questão de compreensão. Até porque as pessoas, às vezes, quebram também em supermercados e que traz um transtorno muito maior. Estoura um iogurte, um saco de leite, faz uma suja, uma coisa. Sim. Isso produto de limpeza. Olha, eu acho que são os riscos do negócio. Eu entendo assim. Entendeu? E se a pessoa for abordada, ela for abordada por uma atendente, aí vale o diálogo inicialmente. Exato, Isso é a negociação do dia a dia. Até porque cada peça que ele perder ali, o negócio dele tem risco. Todo negócio tem risco. E ele já trabalha ali pensando nessa margem de risco também. Exato, a margem de risco dele está calculada. Então aquilo ali não é justo e nem é correto. Que cobre um acidente que aconteceu dentro da loja. Até porque, se lhe acontecer também um acidente físico, né? Se eu sair aqui e torcer o meu pé ali, qualquer coisa, essa emissora está obrigada a me dar assistência porque eu torci o meu pé ali. Então, ou seja, a pessoa quebra uma taça, corta a mão ali dentro da loja. O problema é dele, eles têm que dar assistência para ele. Se tiver nas dependências internas da loja... Uma pessoa, amiga minha, saindo do Carrefour, levando um carrinho muito pesado por uma esteira. Quando ela saiu da esteira, o carrinho não saiu. Ela teve um rompimento dos ligamentos do calcanhar, uma coisa grande, foi uma cirurgia enorme e o estabelecimento teve que arcar com tudo. Toda a despesa da cirurgia, de tudo, porque estava ainda lá dentro. Estava lá dentro, né? O consumidor deve ficar atento a isso. Agora, essas placas, esses cartazes que essas pessoas sempre colocam nas lojas, há alguma medida para tentar que isso não aconteça? Olha, infelizmente, fiscalização, né? A gente não tem um corpo de fiscais para sair fazendo essas coisas, né? E a prefeitura não tem, né? Os órgãos de defesa do consumidor também não têm. O que a gente tem preservado é o Código de Defesa do Consumidor, que é uma obrigação que todos tenham, inclusive que coloquem uma plaquinha, este estabelecimento possui o Código de Defesa do Consumidor. Porque o consumidor pode reclamar o seu direito, se o fornecedor achar que não é direito, o código está lá, é só chegar lá e analisar. Ele não é muito grande, ele só tem 117 artigos, então é fácil chegar lá, encontrar um e ver o direito de quem era, né? E resolver. Essas questões, na verdade, sabe, elas nunca acontecem dentro do estabelecimento, né? Elas sempre vão para o PROCON ou para os órgãos de defesa do consumidor, orientar o consumidor e ajudá-lo a chegar no como lugar proceder, comum. né? Agora, embalagem danificada de um produto, como o cliente deve proceder nesse caso? Ele tem algum direito especial a mais? Pois é, ele não deve comprar. Já verificar antes de levar para casa. A embalagem danificada, é comum no movimento da zona de casa a gente fazer blitz em supermercados só para isso, só para olhar a embalagem danificadas. Por quê? E tem muitas. Porque no momento acontece muito. Né? Conforme o produto, olha, danificou a embalagem, danificou o produto que está ali dentro. Entendeu? Ele já se contaminou com aquele produto que faz o revestimento da embalagem, seja ela de plástico ou de lata, sabe? Ela não pode usar. Porque o de vidro a gente nem fala, porque quando danificou, acabou. O de vidro quebrou, acabou, tirou. Já era. Então, o danifica o de papelão, o de papel ou o de lata. Então, não deve. Agora, o consumidor tem que estar ciente disso. A saúde dele, o problema é muito particular. Não leve
às vezes a gente encontra isso também, grandes promoções. Quando você olha, você não encontra uma sequer que não estava. Então você percebe que o volume grande que veio com os pequenos dentro, aquilo levou um tombo, tamanho, ou foi prensado, estragou tudo. Então o fornecedor ele sabe disso, que aquilo ali está perdido. Se está amassada também. Então, pela consciência do fornecedor, ele não deveria nem levar em promoção, nem colocar em promoção aquilo ali. O ideal é retirar todos esses produtos. Seria retirar tudo, né? Mas aí coloca. Não sei se você sabe, mas existe um comércio, é um comércio muito paralelo e quem compra isso são assim, supermercados, lojinhas pequenas de periferia e tal, de pessoas que vendem, de redes grandes que vendem, né, produtos vencendo ou vencidos. Isso é muito grave. E o outro vai lá e compra e revende aquilo ainda, né? Então, é muito importante que o consumidor esteja preparado para dizer assim, ó, para a minha família eu quero o melhor. E ficar atento aos direitos. Não é entrar o mais caro, né? o que custa mais caro, mas o que está mais conservado. Questão de saúde em muitos casos, questão de né? saúde, porque a questão de preço é outra, né? O mercado é livre. Sim. Então, você compra o mais caro se você quiser. É claro. Né? A gente sabe do sabão em pó, né? Que tem uma líder uma marca líder, que é muito mais caro que o outro. E tem gente que fala assim, não, eu só compro a marca tal, custe o preço que custar. Ela sabe o preço e está disposta a pagar aquele preço. Está consciente isso é pessoal, da ação. Tá consciente da Exatamente. ação. Vitrine, Solange. As mulheres, então, nem se falam. Adoram ficar olhando vitrine, né? E às vezes fica aquela curiosidade, porque o preço não está ali naquele produto. E aí? O que essas pessoas devem saber em relação a isso? A obrigação da vitrine é expor o preço. É obrigação. De todos os produtos que estão ali expostos. Todos os produtos expostos tem que estar o preço dele exposto. O que a gente vê? Nem sempre eles estão. E ainda com mais um agravante. Quanto mais caro o produto, menos se coloca o preço na vitrine. Eu já vi casos que a vitrine está toda montada linda, os produtos que são com preço mais em conta, os preços estão lá, nos produtos, mas os preços mais altos não. Você tem que entrar dentro da loja, uma tática para atrair o cliente. Ou então, você já deve ter visto, fazem uma tabelinha, põe uma vitrine maravilhosa, enorme, e põe uma tabelinha desse tamanho com a letra que às vezes nem de óculos, eu então não enxergar. Então você não consegue ler, igual bula de remédio, né? É isso mesmo. Você não consegue ler. Então você vai ter que, se você quiser mesmo estar disposta, você tem que entrar, e depois que você entrou, você já é uma presa mais fácil, né? Então, para o fornecedor daquele tipo de serviço, você é uma presa mais fácil depois que você está lá dentro. Mas em relação ao tamanho da fonte ali da letra, há uma regulamentação que tem que ser maior? Não há essa regulamentação. A bula de remédio acabou que teve que entrar numa regulamentação. Se observarem, hoje não é mais aquele que você tinha que colocar lupa. Hoje a gente lê e com isso elas ficaram muito maiores. Porque as informações são muitas, né? Então tem bula que você dobra ela 4, 5 vezes assim, né? Quando você tira do pacotinho, você vai dobrando uma sanfona. É uma sanfona. Porque a obrigação, tornou-se obrigação colocar uma fonte maior. Solange, então o mais indicado é as pessoas terem conhecimento dos direitos delas. Isso. As pessoas lerem, procurarem informações, né? Para não se sentirem, não serem lesadas. Eu falo que a mídia hoje, no século XXI, tudo é tão discutido, né? Tudo é tão... todas as pessoas têm acesso hoje, inclusive, né? Aquela que a gente tem na mão, não precisa mais nem ligar o telefone que traz notícia de absolutamente tudo. Então, as pessoas são informadas, né? Às vezes, erram porque quiseram errar. Aquela história que você falou das promoções. A promoção está lá, o preço está muito baixo, aí ele leva... E nem observou que aquela blusa tinha uma manga maior que a outra, por isso que ela estava com aquele preço tão baixo. Se ela custava 100, você comprou por 38... A pessoa fica tão empolgada com o preço baixo ali, com a promoção, que não olha a qualidade. Perde a oportunidade. Aí quando volta, só sinto muito. A resposta é sempre essa. Era uma promoção, por isso que ela estava mais barata. Ah, mas tinha um defeito. Ela entrou na promoção por isso mesmo. Por que não viu na hora? Se você olhasse com atenção, vestisse, experimentasse, opa, essa manga tá menor que essa, não vou levar. Vai ficar aí, a promoção vai ficar aí. Vamos ficar mais atentos, então. Aí fala assim, não quis me devolver, mas a sua oportunidade de não levar estava ali, né? Vai ficar mais atento nesse momento da escolha ali do produto. Solange, muito obrigada por ter vindo conversar conosco. Eu Bom que dia agradeço, e até a estamos próxima. sempre às ordens, viu? Muito obrigada.
E você aí de casa, continue ligadinho no Manhã da Piedade. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, nosso assunto é trabalho em excesso. Acontece com você? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso então.